Chegamos ao último capítulo do livro A Cura Espontânea pela Crença. E nesse vídeo vamos fazer todo um overview de tudo aquilo que aconteceu, é o fechamento, é o guia prático para você entender e compreender tudo o que foi falado desde o primeiro capítulo e como você vai trazer algumas situações para dentro da sua vida a partir de agora. Muito prazer, eu me chamo Alisson Maia. Eu ajudo pessoas a manifestar os seus sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação mental, curando os seus traumas, os seus bloqueios, tabus e preconceitos que impedem você de viver a sua melhor versão com prosperidade, com abundância e com riqueza. Afinal, você merece viver o melhor de Deus nessa terra. Então vamos embora ao capítulo 7 desse livro. Eu estou muito feliz e agradecido por chegar nessa reta final, por você ter acompanhado, por você ter compartilhado, por você ter comentado, por você ter assistido, por você ter apenas ouvido. E agora nós vamos continuar, porque para mim é uma honra, é uma glória e uma satisfação imensa poder trazer um pouco mais deste livro, que é um livro recém-lançado por Greg Braden, um livro que trouxe muita sabedoria e uma analogia entre o computador e a nossa consciência. E aqui ele vai trazer mais detalhes sobre isso agora. Vamos embora. Guia do usuário para o universo, capítulo 7. Abre aspas. Toda a sua vida pode mudar em um segundo, sem que você jamais venha sequer a saber quando isso acontecerá. Fecha aspas. Abre aspas. Cada ser humano é o autor de sua própria saúde ou de sua própria doença. Fecha aspas, Buda. Anos atrás, assisti a um episódio da Jornada nas Estrelas, a nova geração Star Trek The Next Generation, que mudou muito em que eu acreditava sobre realidade virtual. A linha da história começa com a tripulação da Enterprise explorando uma área não mapeada do espaço profundo. Neste episódio em particular, ela faz a surpreendente descoberta de que um sol distante está prestes a explodir em uma supernova. O que torna esse evento tão significativo é o fato de que ele acontece em um sistema solar como um planeta semelhante à Terra, que sustenta a vida humana. Pessoas que têm a certeza de que serão destruídas em poucas horas pela explosão de seu Sol. O problema surge do anseio da tripulação da Enterprise para salvar aqueles seres humanos, o que se opõe em sua diretriz básica de evitar, a todo custo, perturbar o desenvolvimento de qualquer civilização menos avançada. Se o capitão e sua equipe subitamente os teletransportasse para o planeta em uma missão de resgate, eles certamente seriam considerados deuses da civilização em desenvolvimento, e essas percepções mudariam para sempre o curso de sua história. Mas não se preocupem. Para salvar os habitantes sem ofendê-los, com a perspectiva delusória de uma nova religião, a tripulação imaginava um plano brilhante. Usando seus recursos de teletransporte e realidade virtual, os quais estão atualmente em vários estágios de desenvolvimento no mundo real, eles decidem esperar até que a noite chegue e os habitantes do planeta estejam dormindo. Em seguida, eles teleportam cuidadosamente toda a população para uma simulação na Enterprise projetada para imitar sua realidade, uma realidade virtual. Depois disso, eles os levariam a um novo lar em outro sistema solar que se parecesse, que os faz sentir e que funciona exatamente como seu planeta em vias de ser destruído. Quando as pessoas acordarem de seu sonho, eles nunca saberão o que aconteceu. Elas não saberão que dispararam pelo espaço a uma velocidade de 1 zilhão de quilômetros por hora na realidade virtual de um mundo simulado. E se eles suspeitassem que algo aconteceu, isso lhe parecia apenas um sonho. Para eles, tudo soaria perfeitamente normal. Eles logo se encontrariam em um mundo seguro e familiar e nunca conheceriam de maneira diferente. No entanto, até mesmo os melhores planos podem dar errado.
e os eventos neste episódio em particular não constituem exceção. De início, tudo parece dar certo. Enquanto dormiam, os habitantes são teletransportados para sua realidade virtual. Quando eles acordaram, aceitam o local em que se encontram como uma situação real. Eles se mantêm assim, isto é, até que o sistema de energia da nave estelar falhe e não consegue mais manter ativa a simulação do computador. De repente, a realidade virtual começa a desmoronar. As rochas piscam, descolarem e ficam transparentes. O firmamento muda do céu para uma cúpula do holodeck da nave estelar e os técnicos que eram invisíveis para os habitantes presos à simulação aparecem repetidamente. Eu nem precisaria dizer que todo o enredo muda e o bem-intencionado resgate torna-se um exercício em sensibilidade, verdade e emoção humana. Meu ponto essencial é simplesmente esse. Os habitantes do planeta não sabiam que estava em uma realidade virtual até que ela começou a falhar. Essa é toda a ideia de uma simulação. Supõe-se que ela seja tão real que podemos usá-la para dominar nossas habilidades como pilotos, atletas ou criadores, como se ela fosse a coisa real. Então, se estivéssemos em uma simulação virtual projetada para imitar uma dimensão superior ou um céu aqui na Terra, será que algum dia saberíamos disso? A vida é real ou é um sonho? Podemos dizer qual a diferença? Vamos seguindo aí. Quando algo é verdadeiro, não é incomum descobrir que a verdade aparece em vários lugares diferentes e de várias maneiras. Nossa experiência da beleza em outras pessoas é o exemplo perfeito. Quando encontramos pessoas que nos atraem porque as reconhecemos como verdadeiramente belas, por dentro e por fora, sua beleza é atemporal e permanente. Como as vemos por meio de nossa percepção atrativa, não importa quão estreitamente examinemos suas vidas, elas permanecem belas para nós. Elas são belas quando acordam e se levantam, quando fazem seu trabalho, quando cometem erro e no final do dia. Lançando luz sobre esse fenômeno, o poeta elisabetano Fulk Grenville afirmou: o critério da verdadeira beleza é que ela aumenta ao ser examinada. Deixa eu ver se está ok aqui, para não ter problema. Ok. Seguimos firme e forte aí. Está funcionando perfeitamente. Tem que ficar monitorando aqui que já durante as gravações desses vídeos aqui, tem hora que o microfone parou, tem hora que o celular desligou e aqui seguimos firme e forte. Assim como Grenville acredita que a beleza se sustenta sobre o exame minucioso, esperamos que o tema subjacente a uma verdade universal permaneça consistente por mais que o exploremos. O dilúvio bíblico oferece um exemplo perfeito deste tema. Ao longo de toda a história e das culturas, a narrativa de um imenso dilúvio é recontada ao redor do mundo. Narrada em vários continentes, em diferentes idiomas e envolvendo diversas pessoas, os detalhes e o resultado são quase idênticos. É esse o tema consistente, bem como as evidências que o sustentam, que nos leva a acreditar que, em algum ponto do nosso passado distante, um grande dilúvio realmente aconteceu. Apresentando pontos em comum com a maneira como o relato do dilúvio aparece em muitas tradições, o nascimento do universo e a história de nossas origens são recontadas com uma consistente, notável e diferente visões do mundo. A linha base que entretece conjuntamente essas narrativas é a criação do nosso mundo como um sonho, ilusão, projeção de coisas que acontecem em outro domínio. E agora, precisamos considerar entre essas visões as novas tendências de que a Terra é uma simulação. Quando pensamos em tal possibilidade, reconhecemos que ela não é tão diferente das ideias que formam a base para quase todas as minhas importantes tradições espirituais da atualidade. Em uma linha que vai da cosmologia hinduísta, a qual descreve o universo como um sonho de Vishnu, até a visão sustentada pelo povo Kalahari do sul da África,
o qual afirma que estamos sonhando nossa própria existência, as tradições espirituais retratam nossa realidade considerando como a sombra de outra realidade, uma realidade que é ainda mais real do que estamos vivendo. O que é interessante aqui é o fato de que o tema das narrativas não muda. Independentemente de quão elas começaram, a ideia de que este mundo é ilusório é uma constante, mesmo nos relatos mais antigos da criação. Por exemplo, os habitantes aborígenes da Austrália podem ser rastreados ao longo de uma linha de sangue contínua que começou há pelo menos 50 mil anos, e possivelmente antes. Durante todo este imenso período, sua narrativa da criação foi preservada. Assim como novas teorias surgem, um antigo programador mudou o nosso mundo. Os aborígenes descrevem Wolddinas, os seres ancestrais que criaram este mundo sonhando com sua existência. O que é importante aqui é que cada uma dessas tradições descreve a nossa conexão com outro reino, além daquele que podemos perceber do nosso ponto de vista aqui na Terra. Durante a sua vida, o físico pioneiro David Bohm nos ofereceu uma visão de mundo semelhante à linguagem moderna. Por meio de expressões como ordem implicada e ordem explicada, Bohm via nosso mundo como a sombra ou a projeção de eventos que estão acontecendo em algum outro lugar. Em sua visão, esse algum outro lugar era uma realidade mais profunda de onde emergem os eventos do nosso mundo. De maneira semelhante, os ensinamentos das tradições indígenas, a obra de Brown demonstrou que esse outro reino é muito real, talvez ainda mais real do que a nossa realidade. Novamente, o que acontece é que não conseguimos vê-la de onde estamos agora. Exceto pela sua linguagem, essas perspectivas paralelizam o que as grandes religiões têm proclamado ao longo dos séculos. O tema que elas compartilham é o que vivemos em um mundo temporário, no qual estamos nos testando, nos treinando e nos preparando para alguma coisa que ainda está por vir, em um reino que ainda não é visível. Embora as narrativas sobre exatamente o que é essa alguma coisa e sobre como podemos chegar lá variam entre as tradições, todas parecem lidar com o poder da crença e com a nossa capacidade para acreditar que os desejos do nosso coração podem trazer esse mistério à existência. Dessa perspectiva, quando nos encontramos em situações que nos desafiam e nos testam, estamos, na verdade, aprimorando nossas habilidades de crença para o uso de um lugar identificado por nomes que se estende de Nirvana e de quinto mundo às dimensões superiores e ao céu. No caso falharmos em dominar essas forças aqui, recebemos uma oportunidade adicional, sob condições ainda mais intensas, em outro sonho, que as tradições cristãs simplesmente chamam de inferno. É a partir dessas crenças antigas que a ideia de vida como uma simulação fica realmente interessante. Se estivéssemos vivendo em uma simulação, saberíamos disso? Quando, como cientista, comecei a considerar nosso mundo como uma simulação e a crença como uma linguagem de maestria, a primeira questão que me veio à mente era: por quê? Qual seria o propósito? Que fim poderia possivelmente justificar o esforço necessário para criar uma realidade artificial do tamanho de todo o universo? Minha primeira iniciativa foi examinar as expressões da simulação e realidade virtual para saber o que realmente significa. As definições que encontrei me permitem aproximar mais um passo à resposta à minha pergunta inicial. O American Heritage College Dictionary define realidade virtual como, abre aspas, uma simulação de computador de um sistema real ou imaginário que permite ao usuário realizar operações no sistema simulado e nos mostrar os efeitos em tempo real. Fecha aspas. Em outras palavras, é um ambiente artificial de ação e realimentação, no qual podemos descobrir os efeitos do nosso comportamento e as consequências de nossa conduta em um ambiente seguro. Embora essa definição seja interessante, quando a combinamos com a descrição de uma simulação,
ela oferece um contexto moderno para algumas das mais misteriosas tradições religiosas do passado, especialmente aquelas que descrevem nossas possibilidades milagrosas. A definição de simulação, pelo mesmo dicionário etimológico, é breve, mas poderosa. A imitação ou representação de uma situação potencial. Essa definição não soa extremamente semelhante à de nossas experiências da Terra em relação ao céu. Quando juntamos essas duas definições e as consideramos no contexto de nossa crença mais profunda e a de nossas mais estimas tradições espirituais, as implicações que resultam dessa junção são desconcertantes. Elas descrevem precisamente a mesma informação que nos são comunicadas por textos milenares, especificadamente que estamos vivendo na representação temporária de uma situação potencial, o céu ou uma dimensão superior, que nos permite aprender as regras aqui antes de chegar à coisa real. E aí, tá bugando a sua mente aí? Será que estamos vivendo uma simulação? Você que já assistiu o filme Avatar, você já viu que há uma possibilidade de simulação dentro de uma outra simulação? Cuidado, gente, a famosa ficção científica mais pode ser real do que ficção. Talvez seja essa a melhor maneira de pensar no que está acontecendo atualmente em nosso mundo. Estamos recebendo maiores oportunidades sob condições mais extremas, com consequências mais poderosas para que possamos descobrir quais de nossas crenças funcionam e quais não funcionam. A intensidade com a qual as oportunidades parecem estar surgindo em nosso caminho sugere que é importante aprendermos logo essas lições, antes de nos encontrarmos em um lugar onde tais possibilidades são imprescindíveis. Nos últimos anos, compartilhei essa possibilidade com um público a qual vivi a todo instante. A resposta foi esmagadoramente, quase unânime, positiva. Talvez o motivo disso seja porque nosso mundo de alta tecnologia nos tenha preparado para tal ideia. Talvez seja porque a descrição de Matrix de Max Planck e o filme baseado em suas ideias já tenha plantado a semente para a existência de uma realidade maior. Por qualquer razão, quase universalmente os participantes do público não apenas aceitam o fato de que tal possibilidade existe, mas também sentem como se estivessem prontos para surgir de algo assim ou além de toda a vida. Entrou uma ligação aqui, deixa eu ver o que sucedeu. Continuamos firme e forte aqui, inabaláveis. Vamos lá. Quando penso a respeito do porquê algumas pessoas podem estar tão dispostas a aceitar o que soa para outras como uma ideia tão radical, duas possibilidades me vêm à mente. Primeira, podemos simplesmente estar prontos para uma nova história de nossa existência, ou pelo menos para uma versão atualizada da história existente, que nos diz que somos e como o universo começou. Segundo, a ideia de vivermos em um estado de realidade virtual soa tão verdadeira e toca algo tão profundo em nosso interior que estivéssemos esperando as palavras certas para que elas desencadeassem exatamente essa possibilidade em nossa memória. Quando olhamos para os paralelismos entre uma realidade virtual e a descrição religiosa da vida, o reconhecemos da conexão é inequívoca. Eis aqui um resumo do alto nível de comparação das duas visões da realidade. Então, assim, ele vai trazer aqui a realidade virtual e a realidade espiritual. Primeiro, realidade virtual, criada por um programador. Realidade espiritual, criada por um poder superior, Deus. Realidade virtual, tendo um ponto de partida e um ponto final. Tendo um ponto. A realidade espiritual tendo um ponto de começo e um fim temporal. Virtual, regras e usuários melhoram com a prática. Espiritual, lições repetidas até que sejam dominadas. 4. O usuário está conectado fora da simulação. 4. Estamos conectados com o eu superior, fonte, Deus. Realidade virtual. O usuário tem pontos de entrada e saída. Realidade espiritual. Experimentamos o nascimento e a morte. Realidade virtual. O usuário define a experiência e a partir de dentro.
realidade espiritual, a realidade espelha nossa experiência. As semelhanças são impressionantes, exceto pela linguagem. Essas duas maneiras de pensar no mundo soam quase que idênticas. Abre aspas. Quase certamente vivemos em uma simulação. Fecha aspas. As evidências. Aqui está mudando o nível, hein? Aqui está mudando o nível. Aqui quando eu fico olhando para uns livros que eu tenho aqui, eu falo assim, de fato esses livros não é tão ficção quanto se parece, né? Ai, ai. Mas enfim, eu já falei desses livros que eu tenho aqui, que traz sobre o Jardim de Experiência, a Terra, e o livro de Urântia. Quase em 2002, Nick Bostrom, destacado filósofo da Universidade de Oxford, levou um passo adiante a ideia radical de que vivemos em uma realidade virtual. Em sua linguagem ousada, ele explorou essa ideia em um artigo não absurdo intitulado Are You Living in the Computer Simulation? Você está vivendo em uma simulação de computador? No qual ele aplica os rigores da matemática e da lógica para nos oferecer uma maneira concreta de considerar de um modo ou de outro se a realidade é de fato real ou não. Ele começa descrevendo a possibilidade de uma civilização futura que sobreviveu a ameaças das guerras, das doenças e dos desastres naturais para se tornar o que ele chama de pós-humano. Em seguida, identifica 3 cenários por meio de análises estatísticas complexas e argumenta que pelo menos um deles é verdadeiro. As possibilidades são os seguintes. Primeiro, algum evento catastrófico, como uma guerra global, um desastre natural, doença generalizada e assim por diante, nos destruirá antes mesmo de alcançarmos o estágio pós-humano. 2. O estágio pós-humano, mas tem um pouco interesse em criar atingiremos o estágio pós-humano, mas temos pouco interesse em criar simulações da realidade do tamanho do universo. 3. Chegaremos ao estágio pós-humano e, como temos interesse e ou necessidade de criar um mundo virtual, realmente faremos isso. Alguma semelhança com esse metaverso? Há para você alguma semelhança? Em sua seção do artigo que descreve o que ele chama de núcleo do argumento de simulação, Bostrom faz uma pergunta fundamental. Abre aspas. Se houvesse uma possibilidade substancial de que nossa civilização chegará ao estágio pós-humano e que ela executará o que ele chama de simulações ancestrais, então por que não estamos vivendo essa simulação agora? Fecha aspas. Com base nas tendências atuais da ciência, Bostrom supõe logicamente que a civilização pós-humana, tecnologicamente madura, incluiria um enorme poder de computação. Com esse fato empírico em mente, sua estatística mostra que pelo menos uma das suas 3 proposições precisam ser verdadeira. Se a primeira ou a segunda for verdadeira, então a probabilidade de que estamos vivendo em uma simulação é pequena. A terceira possibilidade é de onde tudo realmente fica interessante. Se ela for verdadeira, conclui Bostrom, é quase certo que vivemos em uma simulação. Em outras palavras, se é provável que nossa espécie irá sobreviver a eventos que ameaçam o nosso futuro, e se ela tiver interesse ou necessidade de criar um mundo simulado, então a tecnologia que acompanha tais condições nos permitirá fazê-lo. Isso leva à conclusão de que as probabilidades favorecem a ideia de que tudo isso já aconteceu e que já estamos vivendo em um universo simulado. Independentemente de como podemos nos sentir a respeito de tal conclusão ou de como ela parece surpreendente, o que eu acredito ser importante aqui é o fato de que toda a ideia que vivemos em uma realidade virtual seja levada tão a sério que lhe dediquemos efetivamente o tempo e energia necessários para explorar como uma solução perfeita real para o mistério de nossa existência. Reconhecendo que temos o poder de destruir a nós mesmos, como descreve a primeira possibilidade do artigo de Bostrom, embora venha de uma perspectiva muito diferente sobre o assunto, o astrofísico britânico Stephen Hawking sugere que precisamos encontrar
outro mundo para habitar se a espécie humana quiser sobreviver. Durante uma conferência de imprensa em 2006 em Hong Kong, ele afirmou, abre aspas, não encontraremos lugar algum tão bom quanto a Terra, a não ser que viajemos para outro sistema estelar, fecha aspas. Embora eu certamente compreenda o pensamento por detrás da visão de Hall, e, em última análise, acredite que os seres humanos viverão em outros mundos, também sinto que, a fim de desenvolver a tecnologia necessária para isso, teremos de responder à pergunta apresentada neste livro. Qual é o papel da crença desempenha em nosso mundo? Fecha aspas. Pode muito bem ocorrer que, quando descobrimos que como o universo e a crença realmente funciona, teremos menos necessidade de fazer com que o outro planeta se tornasse nosso lar. Conforme dominarmos o nosso poder da crença, a Terra mudará com o resultado de lições e refletirá nosso desejo de viver vidas sustentáveis, cooperativas e pacíficas. Quando combinamos as evidências que nos sugerem que nos estamos vivendo em um estado de realidade virtual, com a sabedoria das tradições indígenas, os quais nos dizem que o universo é um sonho que espelha nossas crenças, de repente toda a ideia de que temos o poder de mudar o mundo torna-se mais plausível. Vale a pena explorar as evidências de que a própria crença é a linguagem que traz alegria ou sofrimento à nossa vida e como uma nova urgência. Tudo isso leva às questões ainda mais profundas. Quem poderia ser o responsável pela experiência virtual de um universo inteiro? Quem colocou tudo isso e quem escreveu o código? Embora os filmes gostem de responder a tais questões, supondo a existência de um misterioso arquiteto à espreita dos bastidores, podemos descobrir que a resposta é, na verdade, algo muito simples e ainda muito intenso e profundo. Será que o grande programador nos deixou o manual do usuário? No começo do filme Contato, a personagem principal, a doutora Aaron Ray, interpretada por Jodie Foster, faz parte de uma equipe de pesquisa que recebe uma mensagem criptografada vindo do espaço profundo. Antes que possa decodificá-la, a equipe precisa encontrar uma chave que lhe diga que suas traduções são corretas. Mas, em vez de uma chave oculta enterrada em um texto ou uma forma matemática complexa, esse código é descoberto em um lugar onde seus programadores tinham certeza de que ele permanecia seguro, na própria mensagem. Ao traduzir uma frase simplesmente dentro dele, a equipe de Dr. Aaron Ray desvenda o segredo do primeiro cartão de visita interestelar. Talvez o mesmo princípio se aplique à descoberta do segredo de como nossas crenças funcionam em uma realidade simulada. A pista sobre quem é o responsável pode estar na identificação de que é o beneficiário de tal experimento. Quem domina melhor as regras de tal mundo prático? A resposta é óbvia, mas misteriosa. São aqueles que habitam a própria simulação. Somos nós mesmos. Podemos apenas descobrir que somos os grandes programadores que criam este mundo prático para nós. Podemos descobrir que concordamos em mergulhar no laço de realimentação de uma simulação para dominar nosso coração. Que melhor maneira de aprender como viver em nosso domínio que ainda viveríamos a habitar? Se for esse o caso, então faz ainda mais sentido olhar para dentro do mistério daquilo que criamos a fim de encontrar as regras de nossa criação. Como mencionamos antes, faz pouca diferença se acreditarmos que realmente vivemos em um lugar simulado ou simplesmente usamos isso como uma metáfora para o que experimentamos na vida. O importante é que, reais ou virtuais, estamos aqui e agora. E as regras do aqui são as que estamos aprendendo a dominar. Junger Schumhuber, do Instituto Dalle Mole para a Inteligência Artificial na Suíça, é um dos principais proponentes da ideia de que nosso mundo é resultado de um grande computador cósmico. Faltando apenas as palavras que dizem, em uma galáxia muito, muito distante, Schumhuber
deixa poucas dúvidas a respeito de como ela acredita que nosso universo começou, afirmando: há muito tempo, o grande programador escreveu um programa que roda todos os universos possíveis em seu grande computador. Em seu artigo intitulado Uma visão da vida, do universo e do mundo por um cientista de computador, ele oferece um argumento técnico, mas convincente, semelhante à análise de Bostrom, propondo que é mais provável estarmos vivendo em uma realidade virtual do que não estarmos. Então, o que essas análises significam? Se estamos aqui em um mundo de possibilidades infinitas para dominar o significado de estar em tal lugar, será que alguém nos deixou as instruções? O grande pensador de Schumer nos deixou o manual do usuário? Se deixou, saberíamos reconhecer e encontrássemos? Nos últimos 300 anos, mais ou menos, temos confiado às leis da física para nos dizer as regras do nosso mundo, o que é possível e o que não é. Na maioria das vezes, essas leis parecem ter funcionado bem. Pelo menos, elas os fazem no mundo cotidiano. No entanto, como mencionando antes, há lugares onde as leis da física não funcionam, como no domínio pequeno das partículas quânticas. Embora possa parecer que este mundo infinitesimal desempenha um papel tão significante em nossa vida, que poderíamos perfeitamente considerar o fracasso das leis físicas em seu âmbito como um efeito marginal. Nada poderia estar mais longe da verdade. O próprio lugar onde as leis colapsam é precisamente onde nossa realidade começa. O fato de que as leis da física, como a conhecemos atualmente, não parecem universais, nos dizem que é preciso haver outras regras que governam nossa realidade. Se pudermos encontrá-las e aprender o significado em nossa vida, então as instruções sobre o que é possível e o que não é ficam claras. É aqui que entra o poder da crença. Como a crença é considerada um dos efeitos que não são levados em consideração pela física convencional, eles podem justamente nos apontar o caminho para compreendermos como nossa simulação funciona. No capítulo 1, compartilhei com o leitor a história da experiência de Pueblos Taos, quando alguém perguntou ao nosso guia nativo americano sobre suas tradições de curas secretas. Ele respondeu que a melhor maneira de esconder alguma coisa é mantê-lo exposta à vida de todos. Seu comentário é uma reminiscência da maneira como o código da mensagem para a Dra. Rom está localizado, bem à vista da nossa própria mensagem, e nos leva a perguntar: será que algo semelhante aconteceu conosco? Será que o nosso manual do usuário para a realidade está sendo apresentado a nós sob uma forma tão abundante que, embora estejamos procurando por tais pistas, nós pertencemos completamente? Acredito que a resposta é sim. O manual do usuário para a realidade é a própria realidade. Quem melhor maneira de mostrar como funciona o universo refletindo do que ter o feedback instantâneo de relacionamentos, abundância, alegria e saúde? Ou a falta de tudo isso? Por que possamos ver o que funciona e o que não funciona? Podemos tentar esta maneira de ser ou aquela maneira de ser. E se tivermos a sabedoria de reconhecer como nosso mundo muda quando modificamos nossas crenças, teremos nosso guia de manual inscrito não no papel, mas em toda uma vida de experiência. Tudo se resume a padrões de energia, as maneiras como esses padrões interagem e como afetamos as nossas crenças. Bom, estamos quase no final aqui, ó. Mas o que eu pensei? Eu vou parar por aqui porque eu vou querer trazer código por código de crença, fazer um overview de tudo aquilo que nós fizemos. Então, assim, eu vou deixar mais para o próximo capítulo a finalização, porque grandes emoções requerem grandes descobertas. Então, desde já, eu vou parando por aqui, mas ainda não acabou, vai ter mais um episódio deste livro maravilhoso que está mudando a minha forma de ver o mundo e acredito que pode estar mudando a sua forma, para que você possa viver a sua realidade de uma maneira harmônica, próspera e abundante através do seu sistema de crença. Vamos juntos nessa jornada. Obrigado por ficar aqui. Com um grande prazer que eu me despeço nesse vídeo e nos vemos no próximo vídeo aí, pessoal. Muitíssimo obrigado, muita luz, amor e paz. E vamos juntos no próximo vídeo nessa cura espontânea pela crença. Valeu, eu me chamo Alisson Maia e eu
Se fosse você, compartilhava isso no seu grupo secreto. Fui!